Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Quero fazer aí o último vídeo sobre a eleição desse primeiro turno. Se a gente for para o segundo turno, talvez eu faça um outro vídeo. Mas eu queria falar no momento um pouco do que eu penso sobre essa história do voto útil e esse uso das pesquisas para a gente navegar. Então, eu acho que o voto útil está muito interligado com a pesquisa, então vamos falar primeiro da pesquisa. A gente tem 147 milhões de eleitores no Brasil. E a pesquisa, eu vou tomar a pesquisa Ibope como parâmetro, que ela é mais redondinha. A pesquisa Ibope, ela entrevista 2 mil eleitores. Apenas 2 mil eleitores representam 147 milhões. Esses 2 mil eleitores estão espalhados em 126 cidades. Então, se a gente pensar que cada cidade tem ali um entrevistador, fazer uma média ali, dá para dizer que um entrevistador vai ter pelo menos meio ponto percentual da pesquisa na mão dele. Um coordenador regional talvez tenha 5, 6, 7, 10 pontos percentuais na mão dele. E eu não estou aqui suspeitando da metodologia, nem suspeitando do instituto em si, nem dizendo assim, olha, o instituto está conspirando para isso, para aquilo. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o processo ele é muito passível de falha. Porque se 10 pessoas são meio ponto percentual, e você, por exemplo, vamos dizer, pensa aí no seu grupo de pessoas. Talvez tenha algum amigo seu que vote no Bolsonaro, mas tenha vergonha de dizer isso. E daí o entrevistador para ele está junto com um amigo que ele acha que ele teria vergonha de falar isso na frente do amigo, e ele não fala. Então, se você pegar 10 pessoas que votam no Bolsonaro e tem vergonha disso, você já tem meio ponto percentual. Você fala, ah, tá, mas tem a margem de erro. Mas, cara, você vai acumulando pequenos e pequenos erros, e você pega talvez uma má-fé do entrevistador, você pega sei lá o quê, e você vai empilhando uma pesquisa que é longe de representar alguma coisa. É, 1%, dentro dessa pesquisa eleitoral, esse 1% no ponto de Ibope, 1% ali, são 1 milhão de eleitores. Porque é 1% dos eleitores. E 1% está sendo representado por 20 pessoas. É impossível, assim, você ter toda essa certeza de 20 milhões, aliás, de 1 milhão de pessoas, usando 20 pessoas como amostragem. Ah, mas a pesquisa ela se mostra mais ou menos certa ao longo dos anos. Sim, mas aí a gente volta para o voto útil. Até que ponto a realidade é a pesquisa em si ou a pesquisa molda a realidade para ela? Isso é a grande dúvida, isso é o grande questionamento. E a gente nunca vai saber isso, porque a gente nunca vai ter uma eleição onde vão falar, olha, esse ano está proibido divulgar a pesquisa. O candidato pode até fazer, mas ele nunca pode falar os números. Se a gente tivesse uma eleição dessa, às escuras, totalmente às escuras, onde você não sabe quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro, onde você não faz a menor ideia de como está cada candidato, como que seria esse jogo? Como que funcionaria isso? Você acha que as pessoas teriam. Porque você não teria mais condições de jogar pelo voto útil. Você não teria mais. Você estaria basicamente num palpitômetro que não tem valor científico nenhum. Então a única forma de a gente descobrir se um dia a gente descobrir se as pesquisas de fato têm esse potencial danoso na sociedade, se de fato elas representam a realidade, é você fazer uma série de pesquisas, não divulgar nenhum dado e esperar a eleição e ver o que acontece. E aí? Essa pesquisa vai acertar? Será? Essa pesquisa vai estar razoável? E como vai ser essa eleição onde você não tem esse guia do voto útil? E daí eu volto para a questão do voto útil. Eu vi.
uma ideia de que essa eleição seria a gente estaria trancado numa sala, escura, tem um lobisomem, e você só tem uma bala de prata para matar ele. Então você só tem um tiro para acertar, então você tem que fazer todo esse cálculo de, se esse for pro segundo turno com aquele, e que ele vai perder, então o único jeito daquele ganhar é ele votar em fulano. Mas isso é uma bobagem de uma certa forma, porque quando você atira numa sala escura, pode ser que não tenha só lobisomem lá, pode ser que você mate outras pessoas. E o primeiro turno, ele não é feito para você fazer esse tipo de cálculo. O primeiro turno é para você indicar um projeto de país que você gostaria. Então você vai lá, você olha o programa de governo, você fala assim, nossa, olha, eu olhei o programa de governo do Boulos, ele tá lá com 1%, mas eu acredito no que esse cara fala. Então eu vou votar nesse cara. Eu olhei o programa de governo do Ciro Gomes, pô, o cara tem um plano aí legal pro Brasil, o cara tem, assim, ideias, o cara parece que me representa, o cara diz o que eu acho que é o caminho pro Brasil. Vou lá e voto nesse cara. Mesmo ele não estando em primeiro lugar nas pesquisas. Mesmo ele estando muito longe nas pesquisas. Por quê? Porque você quer indicar, seja qual for o resultado, o que você queria. Você quer somar ali um algum percentual para que numa próxima eleição a pessoa fale, olha, na eleição passada já tinha um sinal de que as pessoas iam para um caminho assim. Se a gente somar ali os candidatos daquele campo ali, você vai ver que o Brasil tinha uma tendência mais para a esquerda, ou tinha uma tendência mais para conservador, ou ele tinha uma tendência mais pacificadora do que ganhou. Então, no primeiro turno, vota em quem você acha que você deve votar, independente de onde essa pessoa está. Escolhe um projeto e vota com tranquilidade. São 147 milhões de eleitores. O seu voto sozinho não vai mudar nada. O seu voto sozinho, nenhum candidato, né, o rumo do Brasil não vai mudar por causa de um voto. Mas eu acho muito importante a gente usar essa coisa, usar esse direito, a base de toda a democracia é a ideia do sufrágio universal, é a ideia de que você vai lá, vota e você escolhe, você indica o que você quer. Então usa o seu direito, exerce o seu direito de forma a apontar um sentido que você gosta, uma coisa que você acha interessante. Se não é o que vai ganhar, paciência. A democracia é a ditadura da maioria, no fim das contas. E aí que está um truque, né? Aí que está um perigo na coisa. Se a democracia é a ditadura da maioria, e você não está fazendo parte dessa maioria, você pelo menos tem que indicar que você existe. E como você indica que você existe? Não compondo, votando da sua forma, votando de um jeito consciente, votando em alguém que você acredita. E daí você lembra uma coisa muito mais importante. Nossa, esse cara que vai ser o presidente, ele vai representar o país, ele vai conduzir a economia, ele vai isso, aquilo. Mas ele não faz isso sozinho. A gente viu nos últimos anos que quem manda prender e quem manda soltar no Brasil é o Congresso Eleitoral. É o Congresso e é os deputados. São os deputados e os senadores. Eles que derrubam o presidente, eles que colocam o presidente, eles que amarram o presidente, eles que desamarram o presidente. Então, você pode usar esse candidato, esse plano de governo de um presidente como um guia, por exemplo. Você vai lá, você olha, você escolheu um candidato ali que você achou legal. Legal. Beleza. Vai no partido desse cara e vê que deputados esse cara tem, vê que senadores esse cara tem, vê que deputados estaduais esse cara tem e escolhe um projeto de governo no legislativo que seja exatamente de acordo com o que você quer. Essa eleição tem uma mudança de regra que muita gente não está se tentando. Se você votar cegamente na legenda, se você votar num daqueles puxadores de voto de deputado, e justamente isso foi feito para acabar, exterminar com essa praga que foi criada, que é o raio do Tiririca, que é uma figura
uma figura ridícula, absurdamente ridícula, que vai lá, faz uma palhaçada, as pessoas votam, achando que é um voto de protesto. Sim, é um voto de protesto que junto com ele, na proporcionalidade, ele carregava uns 5, 6 bandidos, uns 5, 6 criminosos armados que vieram assaltar a gente. Então, nessa eleição, tem uma questão. O deputado ele tem que ter um mínimo de votação. Então, se você votar na legenda, por mais que o partido tenha um acúmulo grande de votos, se os candidatos individualmente não tiverem votos, eles não vão ser eleitos. Por causa que tem uma nota de corte, básica para simplificar a grosso modo a legislação, existe uma nota de corte. Vai se fazer um coeficiente eleitoral, vai falar o mínimo de votos que um deputado precisa ter para ser eleito é X. Então, se esse deputado não tiver individualmente esses X votos, tchau, não entrou. Então, vota numa pessoa. Em que um partido também é uma coisa muito ampla. E um partido, no Brasil ainda mais, onde os partidos são quase organizações criminosas e não organizações ideológicas, salvo exceções, votar num partido é muito no escuro ainda. Pega, por exemplo, um partido igual o MDB, que é o partido do nosso honorável presidente Temer, e olha bem os candidatos desse partido. Você vai ver que ele é um partido com zero ideologia. Ele não tem um plano único. Ele não tem uma ideia guia. Ele é um partido onde você está lá, você quer ser eleito, você quer roubar ou não, você quer fazer alguma coisa ou não, você se junta ali, pensando do jeito que você pensar. Esse partido vai te abrigar e se você conseguir ser eleito, você vai ser mais um do partido e ok. E ele não tem uma ideologia única. Ele tem projetos individuais e muitas vezes esquizofrênicos assim. Então, olha esse candidato que você gostou para presidente, olha o que tem no partido dele, olha o que tem em partidos parecidos. Tem ferramentas aí, o raio do match eleitoral que a Folha fez, que você responde uma série de perguntas e a Folha te indica vários deputados ali, daí você pode entrar em cada um e achar o que parece com o que você gosta. Achar o que parece com que tem um plano de governo que te interessa. O senador é a mesma coisa. Ah, mas meu senador está lá no fim da lista, o senador que combina comigo. Não importa. Não vota em qualquer um. Não vota naquele cara que está sempre lá. Não vota só porque, não posso jogar fora meu voto, tem que votar no cara que vai ganhar. Mano, não é o seu voto sozinho que vai definir esse cara. O seu voto, se você escolheu por causa disso, porque você está seguindo a maioria, você já perdeu o seu voto. Você já entrou nessa maioria, ninguém sabe que você já entrou na maioria, porque na verdade, no fundo, você pensa uma coisa totalmente diferente, você é uma coisa totalmente diferente das outras pessoas, e você colaborou com a ditadura da maioria. Simples assim. Indica para a sociedade, indica para esses caras que plano de governo você quer. Se o seu senador ficou com 1%, na próxima eleição alguém vai olhar e vai falar, porra, mas aquele cara teve 1%. Aquele cara fala isso, 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 por causa disso ele teve 1%. Então talvez a gente tenha que se atentar também a isso. Essa é a grande questão. O mesmo vale para governador, o mesmo vale para deputado, estadual, vale para tudo. Presta atenção, a gente está dando muito foco nesses presidentes, porque é um show de horrores, e porque tá assustador, e porque vai ser o cara que sim vai estar na frente do Brasil pro mundo. E eu entendo a gente morrer de medo de sair qualquer uma dessas coisas aí. De um lado você tem um cara totalmente. É quase uma roleta russa, né? É um cara que a gente não sabe para onde toca, além de algumas tiradas que o cara faz, além de umas propostas muito vagas. Do outro, você tem a perpetuação de uma organização criminosa que controlou o Brasil por muito tempo e que, assim, vamos dizer que o PT é inocente, vamos dizer tudo isso. Então, vamos partir desse pressuposto. O PT é inocente, o PT foi um partido bom, o partido ajudou muita gente. Ok, beleza, aceito seu pressuposto. O PT foi lá,
sabendo que existia uma lei que proibia o Lula de se candidatar. Uma lei que ele mesmo assinou. Uma lei de iniciativa popular. Uma lei que é clara, que é evidente. Ele foi condenado na segunda instância, justo ou não justo, irregular ou não irregular, abuso ou não abuso judiciário, ele foi condenado. Ele não podia se candidatar, ele foi lá e bagunçou o começo da eleição de propósito, na maldade, na pura crueldade, num jogo com o momento mais crítico do país, o cara decide falar assim: foda-se, eu sou melhor do que tudo isso, eu tô acima de tudo isso, eu vou jogar e vocês vão tocar na minha regra. Então, assim, eu não consigo aceitar que esse é o tipo de cara que a gente pode ter pro Brasil. Eu não consigo aceitar também que um cara igual o Bolsonaro, que fala o que ele fala, que acredita ali numas coisas assim difíceis de a gente acreditar, que tem umas ideias assim, não vou nem dizer retrógradas, não sei nem como classificar. E fora isso, um cara que tem um histórico nacionalista, um cara que tem um histórico de votar por corporações, um cara que tem um histórico totalmente diferente do que ele está pregando, esse liberalismo que ele está vendendo. É, puta, eu vi o plano de governo dele, assim. Não é um plano de governo dos piores. E eu não sei, assim. é, Apesar da personalidade dele, apesar de tudo que ele prega, de tudo que ele é de ruim, assim. O plano de governo dele fala algumas coisas que são até interessantes. O plano de governo dele traz algumas boas ideias. Eu ainda, assim, eu não consigo tirar da minha cabeça o choque de ver no plano de governo o raio da carteira verde e amarela. Depois vocês olham, vocês assistem, tem no vídeo no canal sobre o plano de governo dele. É uma coisa assim, né, absurda, mas tudo bem. O, onde eu quero chegar aqui com essa história é, sendo um, sendo outro, ou um terceiro, que é o que eu de fato gostaria, uma pessoa que não é nenhum nem outro desses dois aproveitadores da nação, a gente vai seguir em frente, a gente vai ter que tocar a vida, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que continuar pintando, desenhando, trabalhando e seguindo aí na mesma. Então, presta atenção, olha com mais carinho para esse legislativo, não vota na legenda, encontra alguém que você acredita, não pega um maldito santinho na rua e vota em qualquer um e sei lá. Vamos tentar, vamos ter uma esperança aí, porque eu sei que tá difícil, eu sei que tá complicado, eu sei que a gente tá sofrendo, eu sei que tá assim, sem palavras, o que a gente tem visto nos últimos anos. Mas vamos tentar, ok? Aí no fundo eu fiz uma pintura, se você não tá no podcast, se você tá no YouTube, tem uma pintura aí de um lobo, eu não gostei, sei lá. Eu acho que eu preciso me entender melhor como pintar esses pelos, essas coisas, mas é um exercício importante que talvez eu deva fazer. E então curte, compartilha, comenta. Eu gosto quando vocês comentam. Os vídeos dos planos eleitorais teve bastante comentário, alguns bem bizarros, mas teve bastante comentário, então eu acho bacana. Se inscrevam no canal. E acabando essa história de eleição, a gente volta para a programação normal, não vai falar de política, vai falar de desenho, vai falar de série, vai falar de livro, e que é o que a gente tem que fazer para seguir a vida. Então tá. Obrigado aí pela paciência. Até mais.